Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês para compartilhar a poderosa palavra de Deus, numa série de mensagens falando sobre a lei e a graça. Nós vamos estudar a poderosa palavra de Deus e eu peço orientação ao maravilhoso Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que não seja tese humana, voz humana, mas a mente de Deus, a voz de Deus, gravando suas palavras na tábua dos nossos corações para sempre, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, seu irmão, pastor Charles Rodrigues, e é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês, falando sobre a lei e a graça. A grande verdade é que esse tema está esquecido em muitas igrejas, foi banido até em muitas igrejas, já não se fala sobre a cruz de Cristo, sobre o sangue de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus em muitos lugares. Também já não se fala sobre o batismo com o Espírito Santo e a evidência de falar em língua dos anjos. Então, nós vamos tratar desses temas e eu tenho certeza que você será edificado pela poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus não produz medo, a palavra de Deus não produz terror, nem dúvida. A palavra de Deus, ela traz temor, respeito, amor, fé, alegria aos nossos corações. Então nós vemos a graça de Deus sendo anunciada de Gênesis a Apocalipse. Desde que o homem pecou e que Deus então estabeleceu o castigo a Adão e Eva, mas ao mesmo tempo um animal foi morto, não é? Então um novilho foi morto, sacrificado, e a pele dele serviu para vestir Adão e Eva. Deus já estava dizendo ali para a serpente: olha, Eva, por meio de dores, você vai dar à luz a filhos, e o teu filho, aquele que nascer da mulher, vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o seu calcanhar. Ali estava falando sobre o nascimento da igreja através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Romanos, no capítulo 7. Nós vamos começar a leitura bíblica, sabendo que o verdadeiro evangelho é quem Jesus era, quem Jesus ele é e o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Eu vou repetir. O verdadeiro evangelho é quem Jesus Cristo era antes de vir ao mundo, é quem ele é e o que ele fez por mim e por você na cruz, no Calvário. O apóstolo Paulo teve um encontro com Deus lá em Atos, capítulo 9, no caminho de Damasco, ali naquela região da Síria, não é? E ele estava com cartas de autorização para prender os cristãos e torturar os cristãos que viviam naquela época. E Paulo já tinha consentido na morte de Estevão, não é? Estevão morreu e ele segurava ali as roupas daqueles que estavam apedrejando o diácono Estevão, que viu os céus abertos e Jesus vindo numa nuvem para buscá-lo. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi para a glória. E Saulo, não é, respirava ameaças. Ele, que era
totalmente devoto à lei judaica, a lei de Moisés, ao judaísmo. E Paulo, que era aluno de Gamaliel, que era professor de uma das maiores faculdades farisaicas da época, e o apóstolo Paulo, depois se tornaria o grande apóstolo Paulo, ele sai então numa missão para perseguir e massacrar os cristãos, e ele então vê uma luz brilha, e uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E ali ele fica cego durante 3 dias, não come, não bebe, até receber a visita de um homem chamado Ananias, que foi instruído por Deus para impor as mãos sobre ele, ele voltar a ver. E foi isso que aconteceu. Ele foi batizado nas águas. E ele então passa a ser instruído pelo Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas, no Espírito Santo. Mas esse homem nunca viu Jesus fisicamente, ele nunca viu Jesus realizar milagres, como ressuscitar Lázaro e tantos outros milagres maravilhosos que Jesus fez no seu ministério de 3 anos e meio. Ele simplesmente odiava Jesus. Ele nunca esteve numa reunião com Jesus, comendo pão e peixes, nunca acompanhou Jesus em suas missões, nas aldeias, nas cidades. Ele não viu Jesus fisicamente, mas ele viu uma luz e Jesus falou com ele, se revelou a ele, e ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. Ele que outrora perseguia os cristãos, agora então ele passa a ser um cristão autêntico, batizado nas águas e ungido pelo Espírito Santo. 14 anos depois, ele em missões, sendo perseguido, não tinha apoio, ele não tinha muito apoio da igreja em Jerusalém. Ele recebeu uma missão diferente, não é? Deus poderia ter escolhido Tiago. Tiago era conhecido como Tiago, joelho de camelo, porque ele tinha marcas nos joelhos, de tanto orar no templo de joelho. E a história diz que ele orava 3 horas e meia por dia. Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria. Deus poderia ter escolhido Pedro para a missão que foi dada a Paulo, porque Pedro esteve ali com Jesus, ou qualquer outro discípulo, não é? Pedro, que quando chegava na igreja em Jerusalém, colocava os doentes para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse, e os doentes eram curados. Ele tinha uma grande fama de ressuscitar mortos e de cura divina, num nível, sabe, tremendo, maravilhoso. Mas Deus escolhe esse pequeno judeu de Tarso e dá a ele uma missão, e graças à fidelidade desse jovem de 30 anos, foi quando ele começou o ministério dele, não é? Saulo foi chamado com 30 anos de idade. Agora, esse homem, quando escreve aqui Romanos, no capítulo 7, ele já tem pelo menos 44 anos de idade, e esse homem, ele tem uma revelação sobre a graça de Deus, a lei e a graça de Deus, e ele escreve, porque enquanto a igreja estava ali pregando apenas para os judeus em Jerusalém, Paulo foi mandado para a Itália, Paulo foi mandado para a Grécia, Paulo foi enviado pelo Espírito Santo para pregar para os bárbaros, para pregar para os gentios, para pregar não apenas para os judeus, mas também para as outras nações. Como Jesus havia dito lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, "Ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura,
aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes milagres vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês irão expulsar os demônios, vocês irão falar novas línguas, vocês poderão até pegar em serpentes e escorpiões. Se alguma coisa envenenada, alguém tentar envenenar você, sabe, não lhes causará dano algum. Isso não quer dizer que você vai tentar Deus pegar em escorpião, pegar em serpente ou beber veneno, mas se alguém tentar lhe sabotar, ou se no caminho você for picado por um escorpião, por uma serpente, nenhum dano vos causará. E também representa a autoridade contra os escorpiões, os demônios, contra as serpentes, os demônios. Então você imporá as mãos sobre os doentes, você vai purificar leprosos, você vai ressuscitar mortos. E os doentes, quando vocês imporem as mãos, vocês serão curados. Aliás, os doentes serão curados. Então foi uma ordem evangelística de Jesus, a grande comissão, a grande missão de evangelizar o mundo inteiro. E Paulo foi pioneiro nisso, gente. O apóstolo Paulo foi pioneiro nisso. Em Mateus 10:7 diz: à medida que vocês seguirdes, pregue o reino dos céus, cure os doentes, expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite mortos, de graça dai o que de graça vocês receberam. Então nós vemos aí, não é, o verdadeiro evangelho sendo pregado. O evangelho que fala quem Jesus era, quem Jesus ele é e o que ele fez na cruz por nós. Então, gente, por que muitas pessoas hoje estão com a fé abalada? E por que muitos não conseguem viver o sobrenatural e a liberdade que o evangelho traz? Porque não tem o conhecimento, a revelação, sabe? Passa despercebido essa riqueza que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, para que então ele viesse transmitir à igreja, sabe? A Bíblia diz em Romanos 6:23, diz assim: porque o salário do pecado, o grande problema, o meu problema, o seu problema, não é a lei, é o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, eu não vou pagar nada, não é meu esforço próprio, eu não fiz nada para merecer isso, mas o dom gratuito, o que Deus dá gratuitamente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem diz é o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, que não teve muito apoio dos apóstolos em Jerusalém. No começo do ministério dele, pensavam que ele queria se infiltrar ali na igreja, até mesmo, se você ouvir aí pamonha, pamonha, é o carro da pamonha que passa aqui, hein? Você que gosta de pamonha, agora ele coloca num volume muito alto, dá para ouvir mesmo, gente. Então, estou fazendo aqui a live, estamos ao vivo, não é que eu estou vendendo pamonha, eu estou pregando a palavra, mas o rapaz do carro da pamonha vai passar aí, não tem como, eu não vou interromper a live por causa disso. Deixa o rapaz vender a pamonha, não é? Então, pamonha quentinha e boa, viu? Já estou fazendo a propaganda. É brincadeira que eu nunca provei essa pamonha dele, não. Então, vamos aqui à palavra do Senhor. Diz assim, olha, repare. Romanos capítulo 7. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei. Assim não será chamada adúltera, caso se una a outro marido. Repare o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele prega para os judeus e para os gentios.
não são todos os judeus e nem todos os gentios, até o dia de hoje, que aceitam esse ensinamento do Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo. Porque o homem, ele quer se auto-justificar. Há extremos, sabe, no que diz respeito a esse termo. Paulo está dizendo, olha, o marido é a lei é o vosso marido. Mas se o marido morrer, então a lei diz que a mulher, a noiva de Cristo, a mulher, ela está livre para casar com outro. Quem é um outro? Com quem a igreja, ela está livre ou é libertada para casar? Quem é o noivo da igreja? Jesus é a nova aliança. Jesus será o outro marido. O primeiro morreu. A lei, ela envelheceu e morreu. Agora é a nova aliança. Não os padrões morais da lei. Repare, nós temos que observar o seguinte, que aqui no capítulo 7, não é? Nós vemos a lei como padrão de justiça. Deus estabeleceu a lei como padrão de justiça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, identificar o pecado. A lei serve para identificar o pecado. Em terceiro lugar, a lei serve para mostrar o quanto nós dependemos de Deus, porque nós falhamos. Não conseguimos obedecer à lei. Sabe, o verdadeiro cristão, quando ele acorda querendo acertar. Ele acorda querendo fazer o que é certo. Ele não vai dormir, o verdadeiro cristão, pensando, elaborando o que vai fazer para prejudicar alguém. Ele não vai dormir pensando o que vai fazer para cometer um pecado no outro dia, ou já acorda querendo prejudicar alguém, ou já acorda com intenção de adulterar, de mentir, de roubar, de defraudar. O verdadeiro cristão, ele quer acertar, ele quer fazer o que é certo. Mas nem sempre ele consegue. Por quê? Porque a lei, não é, que é o padrão de justiça, e a lei, em segundo lugar, identifica o pecado, faz com que aquilo que é proibido é aquilo que nós desejamos. Então, mesmo que você não queira pensar, você acaba pensando, não queira sentir, você acaba sentindo, por causa da sua natureza adâmica. Há duas naturezas. A natureza adâmica que pecou, não é? A natureza almática, o homem guiado pela sua alma, e a natureza de Deus, que é o Espírito Santo conectado a seu espírito e liderando você e lhe dando suporte, sustentando você, para que, pela graça de Deus, você possa então viver como Deus quer, viver uma vida que venha agradar a Deus. Mas qual é a vida que agrada a Deus? A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós vamos conseguir então agradar a Deus? Com a autojustificação, não é? A autojustificação é assim que nós vamos conseguir agradar a Deus, porque há extremos aqui, não é? Há um foco errado. E qual é o foco errado? Primeiro, nós focamos nas nossas obras. Quando nós falamos a fé sem obras é morta, e nós achamos que a obra, as obras, não é? O nosso objeto de fé é a autojustificação. É o que eu faço, é o meu esforço para não errar, para não pecar, não é? Então, nós achamos que o negar, sabe, pegar a cruz, carregar a cruz e negar a si mesmo, é o esforço humano. E aí nós ficamos frustrados quando nós fracassamos nessa área. Quando nós nos esforçamos e aí nós pensamos no que nós não queríamos pensar, sentimos o que não queríamos sentir e nós agimos de forma inadequada por causa dos nossos
da nossa natureza pecaminosa, da nossa mente que nos engana, do nosso coração que nos engana. Então, meus amados, olha o que diz aqui a poderosa palavra de Deus. Vamos prosseguir, hein? Vamos prosseguir. Versículo 3, estamos falando sobre a lei e a graça. Assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido está vivo, não é? Será chamada adúltera, mas se ela morrer, não é? Aliás, se ele morrer, ela está livre, a mulher está livre da lei, e assim não será chamada adúltera, caso se una a outro marido. Assim também vocês, meus irmãos, vocês morreram para a lei, mediante o corpo de Cristo, que Jesus fez na cruz, para pertencerdes a outro. Ora, você vai pertencer a que outro? Pertencer a Jesus Cristo. Pertencer a outro. Aquele, Paulo diz aqui, ó, que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, ou seja, quando estávamos debaixo da lei, o nosso marido era a lei, nossa autojustificação, os padrões morais, nós queríamos obedecer, sabe, com a força da nossa alma, com a liderança da nossa alma, e o coração do homem, que é a alma, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, é demasiadamente corrupto. Então você falhava sem querer, sabe? Quantas vezes eu falhei, pequei, errei, tomei decisões erradas e fiquei frustrado na minha vida. Meu Deus, e agora? Acabou tudo, aí vem, sabe, os legalistas, vem os religiosos, vem Satanás e diz: você pecou, você desperdiçou sua chance, você pecou mais de uma vez, acabou para você, você crucificou a Cristo para você. E aí vem uma série de pensamentos e sentimentos que faz você cair na fé, mesmo estando frequentando uma igreja, uma religião. Você não tem liberdade, você não tem a mente livre, você não consegue adorar a Deus e amar a Deus e acreditar no que Deus fez por você através da cruz de Cristo. Então, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, tinha essa dificuldade. Os primeiros cristãos tiveram essa dificuldade. Também, nos dias atuais, nós temos essa dificuldade dentro da igreja. Hoje se fala muito de autoajuda, há muitos coaches, fala sobre a força da mente, confissão positiva, mente positiva, fala muito sobre, sabe, a mensagem que massageia o ego, mas pouco se fala sobre quem Jesus era, quem ele é e o que ele fez. Pouco se fala sobre a mensagem da cruz, sobre o viver debaixo da lei, sabe, que identifica o pecado e que acaba, mesmo ela sendo espiritual, mas nós carnais, acaba identificando o pecado e o que é proibido acaba nos atraindo. Então nós esquecemos hoje, em muitas igrejas, já não se fala mais sobre a lei, sobre a graça, sobre o Espírito Santo, sobre a cruz, quem Jesus era, quem ele é, o que ele fez por nós, o que Deus já fez por mim e por você. Aquilo que nenhum homem pode fazer, que a lei não pôde fazer. Jesus, então, cumprindo a exigência da lei, que é justa, todo aquele que pecar deveria morrer segundo a lei. Então, Jesus sendo 100% homem, 100% ser humano, o verbo se fez carne, em João, no capítulo 1 fala sobre isso, e Jesus sendo 100% Deus, e Deus não pode pecar, nunca pecou e nunca vai pecar, Jesus nunca pecou. Então Jesus veio a este mundo, e Jesus, sabe, foi algo tremendo que aconteceu, porque lembra de Jó, quando Deus foi desafiado, e Deus disse: observasse meu servo Jó. Ali foi uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Sabe, Jó, Deus sustentou, a graça de Deus sustentou Jó. Jó, ele não caiu nas ciladas do diabo, mesmo perdendo tudo.
E Deus restituiu tudo em dobro a Jó. Jesus veio em figura humana. Em Filipenses 2, no versículo 3, 4, 5 em diante, diz que ele, sendo Deus, 100% Deus, ele não usou seus poderes de Deus, ele usou o poder do Espírito Santo, ele dependeu do Espírito Santo, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si. Ele não andou na autojustificação, sabe? Ele não dependeu de si mesmo. Ele orava de madrugada, ele jejuou 40 dias, ele vivia nos montes, ele não mandou ninguém nos montes, mas ele ia nos montes, ele orava na praia. Jesus não andou voando, flutuando. Uma vez ele andou sobre as águas, foi transfigurado, mas ele andava no sol do deserto, sabe? Ele estava ali 100% ser humano, 100% Deus, totalmente dependente do Pai, e fez milagres extraordinários, como nunca se viu antes, sabe? Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo e foi fiel até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, e ele agora está à direita de Deus, continua orando por mim e por você. Ele é o nosso sacerdote, o nosso pastor. Ele ora por mim, ora por você, e enviou o Espírito Santo que intercede também, que ora por mim e por você. Sabe, já faz mais de 26 anos que eu prego a poderosa palavra de Deus. E logo no começo da minha carreira, tantas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, com evidências de falar em outras línguas. As pessoas, elas priorizavam a vida espiritual mais do que hoje. Elas buscavam o Espírito Santo. Nas igrejas, falava-se sobre a morte e ressurreição de Jesus, o sangue de Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o céu, sobre morar no céu. Hoje se fala mais sobre vida sentimental, sabe? Há mais coaches falando sobre a nossa vida aqui na terra, as preocupações desta vida, mais do que a vida de Deus em nós. O apóstolo Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo é para Ele. Sabe, hoje as pessoas chegam nas igrejas e são poucos, são raros os lugares onde se ouve a pregação, a mensagem da cruz. Sabe, a mensagem da cruz, da graça, a redenção em Cristo Jesus, quem Ele foi, quem Ele é e o que Ele fez por nós. É por isso que nós vemos hoje muita gente com depressão, sendo atacada por demônios, cristãos, vítimas de bruxaria, e a bruxaria pegando e sendo, sabe, ficando endemoniados, porque como vamos ter uma fé perfeita se nós não estamos sendo ensinados corretamente? Como é que nós vamos ter uma fé pura, eficaz, se não acreditamos da maneira correta? Então, se o seu foco está errado, toda a sua vida vai estar errada. Se o seu foco em Deus estiver errado, a sua fé, sabe que todos têm fé, seja fé no homem, fé em si mesmo, sabe, fé nas entidades, fé no dinheiro. As pessoas têm fé em Deus, mas como é a sua fé em Deus? Como é a sua fé em Deus? Você está crendo da maneira certa? Qual é o seu foco? Porque se você foca na sua autojustificação, o grande problema é o legalismo, a autojustificação, não é? A pessoa se autojustifica porque eu não bebo, não fumo,
eu sou dizimista, ofertante, não sou como os demais pecadores, não faço nada de errado, nunca adulterei, nunca pequei. Ou o liberalismo também, pode tudo. São dois extremos perigosos. Dois extremos perigosos. O nada pode ou pode tudo. O nada pode ou pode tudo. Legalismo ou liberalismo. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que porque a lei morreu e agora você casou com outro, que é Jesus Cristo, que não existe os padrões morais. Ora, quem está em Cristo não vai, porque se você ama a Deus e ama o seu próximo, você não vai mentir para o seu próximo, você não vai matar o seu próximo, não vai adulterar com o seu próximo, não vai defraudar, não vai prejudicar o seu próximo. Quem ama Jesus Cristo passa a viver semelhante a Jesus, passa a se parecer com Jesus, não por causa que a lei ordena, manda, obriga. Não, a lei, o marido morreu. Hoje você casou com outro, você casou com Jesus Cristo. Hoje a sua aliança não é mais a aliança da lei, com sangue de animais derramados. A nossa aliança, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e suficiente, sua aliança não é mais com as entidades, os orixás, caboclos e guias, ou com as imagens de escultura. Sua aliança não é mais com a dependência desse ou daquele, ou até mesmo a lei mosaica, da lei do judaísmo, a lei de Moisés. A sua aliança é com esse novo marido que é Jesus Cristo, é o noivo da igreja. Ele é o Salvador. Eu não posso, com as minhas próprias obras de justiça, minha autojustificação, me salvar. Eu não posso abolir o Salvador. Eu dependo de um Salvador. E esse Salvador, Paulo está dizendo, é Jesus. É Jesus. Não é o que você faz, é o que ele fez por você. O que ele fez é o suficiente. Então, quando você coloca o seu foco no objeto de fé, sabe? Que a Bíblia ensina, qual é o objeto de fé? Seu objeto de fé é você mesmo? Seu objeto de fé é as suas obras? O objeto de fé é a sua autojustificação? Então o resultado é fracasso. É fracasso. É por isso que você jejua, ora, vai à igreja e você pensa que Deus está olhando para você de cara feia. Porque você não cantou 15 hinos de sangue hoje. Porque você não jejuou hoje. Ou porque você pensou besteira ontem. Ou porque você ficou nervoso no trânsito hoje. Ou porque você teve um mau pensamento ou um mau sonho. Ou porque você, sabe, cometeu algum deslize na sua vida. Então Deus está muito irritado com você, a ponto de te jogar no inferno. Por isso que o pneu do seu carro furou. Por isso que as coisas estão dando erradas na empresa. Então o foco está errado. Seu objeto de fé está errado. Você está crendo da maneira errada. E isso não produz fruto. Deus quer que você produza fruto. Mas como é que você vai produzir fruto crendo da maneira errada? Qual é a maneira certa de crer, então, pastor? Então, se você tem um foco errado, você foca nas obras, certo? O seu objeto de fé é autojustificação. A fonte de poder é a sua própria mente, pensamento positivo. Vamos pensar positivo. Eu vou colocar na geladeira a foto de um carro, de uma casa, visualizar o que eu quero receber. Misticismo, sabe? Macumba gospel, sabe? E o seu foco de fé está errado. Então, você está crendo na força da mente, você está crendo em qualquer outra coisa, menos na obra que Deus fez em Jesus Cristo naquela cruz. Então, qual é o resultado disso? É o fracasso. Eu vou repetir. Se o foco estiver errado, se o foco é suas obras, se o foco é a sua autojustificação, se a fonte de poder é a sua mente, é você mesmo, então o resultado é fracasso, porque o homem é limitado. O homem é limitado. O homem vai fracassar. Por mais que você ouça, sabe, aquela receita de sucesso desse ou daquele, certo? Funcionou com ele.
mas não vai funcionar com você muitas das vezes. Mas o que Deus fez com Jesus funciona para todo aquele que crê no que Deus fez em Jesus naquela cruz. Se Jesus falhasse, Satanás, ele teria todo o domínio. Deus iria ser reduzido. Você sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é isso? O desafio foi esse. Adão pecou no paraíso. Adão e Eva pecaram. Jesus veio em figura humana. Jesus foi humilhado, foi perseguido, foi crucificado, foi espancado, foi humilhado. Jesus foi tentado e Jesus não caiu, não pecou. Ele venceu o pecado e a morte. Deus Pai venceu, Jesus venceu, o Espírito Santo venceu e nós fomos transportados, sabe, do domínio das trevas. Não estamos mais no domínio das trevas, nem dependemos mais da lei que nos levava à condenação. Fomos transportados para o reino de Jesus Cristo, que está assentado à direita de Deus Pai. Mas muitos cristãos ainda estão vivendo debaixo, sabe, da liderança do antigo marido. Do antigo marido, a lei. Mas a lei morreu e você está livre para casar com outro que é Jesus Cristo, o noivo da igreja. O noivo da igreja. Então, se as suas obras, se o seu foco é errado, você foca nas obras, o seu objeto de fé é autojustificação, sabe? A fonte de poder é você mesmo. É você mesmo. Então, o resultado é o fracasso. Qual é o foco? O foco certo, pastor. Você deve focar em Jesus. Quem ele era, o que ele é e o que ele fez na cruz. Então, o seu foco é Jesus. Você depende de um Salvador. Você depende dele. Seu objeto da fé é a cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado na cruz. E o poder? Aí o poder liberado é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus liberado para todo aquele que crê em Jesus. Então você vai andar no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, liderado pelo Espírito Santo. E o resultado? Vitória é o resultado. Olha, gente, é a primeira parte desse estudo, Lei e Graça. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Viva uma vida vitoriosa. Deixa eu, só para encerrar por hoje, aqui em Colossenses 1,17 diz: e ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por eles, existem por causa dele. E ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz entre nós e Deus, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, gente, creia na cruz de Cristo. Não estou falando do madeiro, a cruz de madeira não, idolatrar aquela cruz. O que ele fez naquela cruz. O que ele fez, o que Deus fez naquela cruz. Aquela cruz, se acham hoje aquela cruz que Jesus foi crucificado, aquele madeiro, é um pedaço de madeira qualquer, como qualquer outro. Mas o que ele fez ali, ele derramou o sangue dele, de uma vez por todas, cancelando toda a maldição. A cédula foi rasgada da dívida, da nossa dívida com Deus. Não há mais condenação, Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você não aceitou Jesus ainda, não é só ir na igreja não, é aceitá-lo
como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Não é viver na lei, é viver na graça, é viver na obra da cruz. Sabe, aquele que esteve morto e ressuscitou e nos transportou com ele para a sua maravilhosa luz, para o seu reino. Então, se o seu foco foi esse, o resultado será a vitória na sua vida. O inimigo vai dizer que você é pecador, você vai dizer, sou mesmo. Jesus pagou todo o preço por mim. Por isso eu estou lavado e remido no sangue de Jesus. E aí você não peca porque você quer pecar. O pecado é um acidente, o pecado é um problema, mas já foi resolvido há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus derramou todo o sangue dele por mim e por você. Deus abençoe a todos. Emmanuel, Deus conosco. Lembre-se, salvos pela graça de Deus. Eu estou publicando nas minhas redes sociais isso, para ficar na sua mente, no seu coração. Somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.